Público de Contas. Mas hoje nós temos aqui a presença das pessoas que foram deliberadas na última reunião, que passariam a participar dessa reunião, né? O vereador Braulio, que eu acho que vai dar uma contribuição importante na medida que ele tem uma participação intensa no movimento de mobilidade através do CRTT, sempre foi um participante muito ativo, né? Que eu acho que vai dar uma contribuição importante na medida que ele tem uma participação intensa no movimento de mobilidade suplementar. O CRTT sempre foi um participante muito estamos aqui com a ativo da Maíra, eu acho que vai dar uma contribuição importante na medida que ele tem uma participação intensa no movimento de mobilidade suplementar. Sempre assim pensado como é que estamos aqui com a ativo da Maíra, eu acho que vai dar uma contribuição importante na medida que ele tem uma participação intensa no movimento de mobilidade suplementar. Sempre assim pensado como é que estamos aqui com a ativo da Maíra, eu acho que vai dar uma contribuição de repactuação do contrato, expectativas, né? Bem, vamos lá então, boa tarde a todos. Eu trouxe um slide, mas eu não sei se a gente vai conseguir projetar ali na tela, mas enfim, primeiro eu agradeço o secretário Valadão por estar participando desse comitê. Eu acho que ele é fundamental para a nossa cidade. A gente vive um momento hoje, de acordo com todos os acontecimentos políticos, que ele é bem pertinente de discutir a mobilidade na nossa cidade. O objetivo desse comitê, de fato, é esse, né? E nós, na Câmara Municipal, dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, iniciamos um grupo de trabalho justamente para tratar desse tema. E, então, assim, são ações que aparentemente estão separadas, mas eu vejo que todas elas estão convergindo para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é de criar uma mobilidade mais inteligente na cidade, que a gente consiga realmente atender melhor o nosso cidadão de uma forma eficiente e, logicamente, sabendo de todos os atores que compõem esse movimento. Então, falar em mobilidade não dá para a gente falar de uma forma estanque, ela tem que estar sempre se relacionando com as ferramentas e com os recursos que a gente tem disponíveis. E o que é mais interessante é que hoje, muitos dos problemas que nós temos até então ficavam travados justamente na estrutura de um contrato que foi mapeado em 2008, quando começou-se então essa fase, né, que a gente vive até hoje, que quantas reuniões nós já tivemos, em reuniões de CRTTs principalmente, que o problema que estava se mapeando pelo cidadão, a gente não conseguia ter um atendimento satisfatório justamente pelo engessamento que essa formatação nos trouxe até agora. Então, com uma percepção realmente de olhar para o futuro e tentar enxergar como que seria esse modelo ideal, nós estruturamos, por meio desse grupo de trabalho na Câmara de Vereadores, uma premissa básica para nortear a discussão. Por quê? Não são discussões simples, o sistema de transporte é um sistema complexo, você tem, inclusive, dentro das próprias engenharias, vinculadas não só à engenharia de produção, mas na área de transportes, a gente entra também até com pesquisa operacional, otimização combinatória. Não são problemas matemáticos triviais quando você fala, mapeie-se as matrizes de origem e destino e encontre com as melhores rotas de atendimento, quadros de horários, enfim. É uma complexidade grande. E por isso, então, a gente tem esses atores que têm que ser trabalhados. E hoje o sistema acabou ficando engessado porque se colocou muitas obrigações, muito poder na mão de poucos. Ou, digamos assim, nós precisamos de ter uma estrutura que consiga se autogerir, sabendo, obviamente, que o balanceamento dessa carga, da disponibilidade de serviços, que gera custos, né, ela tem que estar equilibrada também com a oferta do serviço sendo pagos por alguém, e esse alguém pagando, né, que é o cidadão pagando a passagem, gera também, por sua vez, conseguimos. O cidadão pagando a passagem vai gerar uma receita que custeia o sistema.
Quando essa balança entre receita e despesa não se equilibra, né? Quando a gente tem o déficit, significa o quê? Ou você vai trabalhar replanejando o sistema, ou você vai ter que trabalhar aumentando a receita, aumentando a tarifa. E aí começa a discussão, né? Se você assume que esse equilíbrio não vai ser no 0 a 0, você está falando em subsídio. Então, todas essas palavras são assuntos que a gente já ouviu aí em pelo menos uma das reuniões, né? Quais são esses 3 eixos de trabalho? Norteado pelos princípios gerais do que a gente acredita ser o modelo ideal, ou a forma de estruturar um modelo ideal, até por uma visão de liberalismo e de flexibilidade dentro desse mercado, porque hoje o que a gente vê é um monopólio, né? A ideia é que a gente consiga estruturar, a partir de estudos e um trabalho sério em cima desse assunto, é que a gente estruture um mercado de fato concorrencial, e não um mercado fechado, onde poucas empresas têm o domínio de toda a operação. E isso para a gente é muito cristalino, porque o que a gente está vendo, por exemplo, quando a gente chega com a discussão do suplementar, é que você não consegue ampliar a rede suplementar porque existe, de fato, o outro lado que não permite que essa expansão ocorra, mesmo que a gente tenha uma demanda comprovada. Então, o mercado concorrencial é fundamental. Esse sistema tem que estar aberto a conectar com novos modais. Ele não pode, na verdade, ter o monopólio que luta para que a gente não tenha uma evolução. A gente tem que ter uma evolução. Existem várias discussões, vários tipos de tecnologia, e a gente tem que estar permitindo a adesão dessas tecnologias, desses modais de transporte, a qualquer tempo, e não travado 20 anos, por exemplo. Imagina a gente estar fazendo uma discussão hoje, falando só daqui 20 anos que você vai poder realmente pensar num estudo de viabilidade de implantação. Então, a gente tem que ter uma forma de trabalho que esteja aberta. A gente tem que ter flexibilidade para estruturar e reestruturar o sistema rapidamente. Porque a cidade ela é um organismo vivo, ela vai movimentar, ela está crescendo para um lado para o outro. Você vai na reunião do CRTT, você escuta uma outra empresa que vai se estabelecer. Tudo isso, na verdade, tem que ter a flexibilidade de reavaliação. Hoje o que a gente vê é um engessamento. E, por fim, a melhoria contínua, né? Porque quando se falou em 2008, existia o Uber, não existia outros aplicativos, não existia outros paradigmas que hoje a gente já enfrenta. Então, não adianta a gente ter uma premissa de que a coisa é estanque também é amarrado no longo prazo, que a gente sequer sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, a partir desses princípios, a ideia é de organizar em 3 grandes pilares. O primeiro deles é a engenharia do sistema de mobilidade. Então, eu entendo que a gente tem a engenharia trabalhando para mapear os modais, as rotas, os quadros de horários e, obviamente, alguma forma de estruturação econômica, financeira, que vai subsidiar, obviamente, a implantação desse tipo de estrutura. Mas quem define a estrutura, define o desenho, não é quem está executando a prestação de serviço do modal em si, do transporte em si. O prestador de serviço ele não estaria junto com quem está planejando diretamente. Logicamente, há interação, mas a gente entende que os prestadores de serviço de transporte, independente do tipo de carro, do modal, ele, na verdade, está vinculando o custo dele ao quilômetro. A prestação de serviço dele é rodar. Mesmo que, porventura, quem planejou o tráfego não está ali enchendo um ônibus ou enchendo um outro modal qualquer, se ele está definido a fazer um deslocamento, o custo, na verdade, existe com ou sem passageiro. Esse prestador de serviço vai estar ali para cumprir horários e rotas, enfim, né? O programa que foi passado para ele. Obviamente, ele tem que cumprir requisitos de credenciamento, já há, logicamente, um funcionamento nesse sentido, mas o mais importante é que ele vai estar submetido a um indicador de desempenho, uma pontuação que vai permitir com que ele viva dentro desse sistema. A gente quer criar uma concorrência, na verdade, privilegiando aqueles que realmente prezam pela qualidade e fazendo com que o sistema sempre busque a própria melhoria. Do outro lado, no terceiro pilar, vem todo o sistema de arrecadação, a bilhetagem, ou seja, a cobrança, a venda da passagem. E aqui entra uma questão que eu até faço uma analogia. Até uns tempos atrás, a gente também tinha
mais dificuldade de ver variação, por exemplo, daquelas maquininhas de cartão de crédito. Hoje você vê, você vai na padaria, uma é da Cielo, a outra é GetNet, a outra é Redcar. Não tem problema, está todo mundo operando o quê? O processamento de cobrança do pagamento daquele estabelecimento, daquele comércio, ou daquele prestador de serviço. Por que não? Por que dentro do sistema de transporte a gente não pode ter plataformas que concorrem na prestação do serviço de arrecadação? Então a gente também tem que pensar uma forma de um sistema que é aberto, para justamente permitir que a gente fale em venda de bilhete de um ônibus em diversos locais, diversas formas, né? Os aplicativos, enfim, tudo isso pode evoluir muito mais rápido se a gente não tiver isso preso a um monopólio. A tecnologia de informação vai entrar, obviamente, né? Até a própria questão da evolução do cartão BH Bus, né? Hoje a gente já fala em outras tecnologias que não eram assunto lá na época da discussão da licitação. Então, o nosso processo, nosso sistema tem que estar pronto para receber novas tecnologias a qualquer hora. E aí vem a questão dos aplicativos inteligentes que vão começar a integrar informações, assim como o vereador Gabriel já bem disse em várias falas, em vários momentos, né? A gente precisa de ter um aplicativo que esteja na mão do cidadão que resolva a vida dele. Que ele consiga chegar lá, né, ver qual que é a rota, ele consiga fazer o pagamento, ele consiga ver se o ônibus que o aplicativo está sugerindo, se ele vai passar no horário correto, o posicionamento dele no mapa, qual que é a distância que vai ser percorrida e qual que é a estimativa de tempo. Enfim, toda essa tecnologia tem que estar a serviço do cidadão para ele realmente tomar a sua melhor decisão. Com a informação que hoje ela é coletada a cada minuto, né? Inclusive as próprias plataformas que a gente tem de redes sociais, hoje ela já sabe onde você vai todo santo dia, a hora que você sai de sua casa, a hora que você chega no trabalho, isso já são informações. E com isso a gente tem que também calcular quantas pessoas tem no ônibus, se aquele horário realmente precisaria de ter alguma interação de mudança no planejamento, que é o que a gente fala da retroalimentação da matriz, que é a matriz origem e destino. Eu preciso saber que o Gabriel todo dia tem a demanda de sair hora X do ponto tal para chegar no destino hora tal. Os computadores têm que começar a fazer conta para justamente ir otimizando o planejamento da cidade nesse sentido. Então, a ideia macro é da gente realmente criar um formato que seja um formato mais inteligente para permitir que a gente desenvolva mais, permitir que mais empresas entrem dentro do processo e, assim, evoluir mais rápido a cidade e, quem sabe, trazer resultados no curto prazo. Nosso trabalho na Câmara de Vereadores é que, em cima dessa estrutura, é de coordenar debates, apresentações, visões de especialistas, ou seja, o que a gente quer é realmente trazer a discussão dentro de uma premissa para que todo o potencial da nossa cidade, de pessoas ligadas a esse segmento, ou aqueles que são pesquisadores neste assunto, possam contribuir realmente para a gente trazer uma boa proposta de solução para a cidade. Então, eu agradeço aqui o espaço da fala, é um primeiro passo, não vim aqui para trazer a solução, mas vim aqui para trazer qual que é o caminhar que a gente pode fazer juntos aí e, somando forças, melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão em Belo Horizonte. Obrigado. Okay. Bom, vamos ouvir o Jefferson Gazola, né, falando pelo transporte suplementar. Bom, primeiramente, em nome do secretário Valadão, eu cumprimento a todos presentes e quero aqui agradecer a todos que, de alguma forma, contribuíram para que nós, do transporte suplementar, pudéssemos estar aqui hoje. Nós estivemos aqui na última reunião, a primeira, né, que foi realizada do comitê, infelizmente não foi permitida a nossa participação. Esteve aqui o Maurício dos Reis, a doutora Mércia, e em especial agradecer ao André, a vereadora Bela, o vereador Gabriel, o vereador Braulio, e a todos que, de alguma forma, contribuíram para que a gente possa estar aqui e fazer parte de um comitê criado de forma sábia, importante, num momento de quase que desespero, né, do transporte público de Belo Horizonte,
e que está tendo, né, a CPI da BH Trans como um ponto aí importante, talvez de partida para que tudo isso esteja acontecendo e de que, de alguma forma, o grande vencedor, o grande beneficiado seja realmente a população de Belo Horizonte, que sofre há muitos e muitos anos com a questão do transporte que é oferecido e, em alguns momentos, em algumas situações de boa qualidade, mas com um custo altíssimo para que eles possam, e alguns nem têm o direito de usar, né? Então, eu acho que a fala do vereador Braulio, ela quase que contempla aí todo o nosso entendimento da necessidade que vive o transporte público de mudanças, né? E nós estamos aqui também no mesmo sentido para contribuir de alguma forma para que as coisas evoluam, que o transporte suplementar ele não fique à margem como sempre esteve no transporte de Belo Horizonte. A gente está aí há 20 anos contribuindo, né, de alguma forma para a melhoria do serviço, porém a nossa participação ela é sempre colocada, a gente entende que ela é sempre colocada de forma suplementar. E eu acho que a gente tem que ter um papel mais ativo nessa condição aí do transporte público, e por mais que a gente tenha orgulho de ser suplementar, mas a gente gostaria de ter uma voz mais ativa, né? E a gente sempre teve alguma voz ao nosso lado, lutando pelo nosso serviço, mas hoje eu acho que vai chegar o momento. Nós tivemos a alegria de, quinta-feira passada, parece que ocorreu uma reunião aqui na Prefeitura, e com um grupo de companheiros do transporte suplementar, permissionários, participação do prefeito ou da assessoria do prefeito, Diogo, né, o presidente da BH Trans, o Gabriel, e aí foi trazido aí uma pauta de reivindicações que tem pontos importantes. O Diogo já solicitou, agora eu conversei com ele, já tem uma agenda para a gente na semana, essa ou na semana que vem, mas para a gente dar andamento a essa pauta que foi colocada aqui. E a gente acredita que, a partir de agora, do comitê, das discussões que serão tratadas aqui, a gente consiga realmente que o povo de Belo Horizonte alcance o que ele tanto pede há muitos anos, né? E a gente gostaria de participar dessas soluções, né? E naquilo que tiver ao nosso alcance, a gente está à disposição para poder trazer essa contribuição, né? E naquilo que for questionado aqui, de alguma coisa que envolva o suplementar, eu estou à disposição também para tentar elucidar e ajudar na construção do melhor para todos. Tá ok? Obrigado. Ok, obrigado. Bom, antes de passar para o Diogo, para ele conduzir a pauta, né, só registrar e agradecer ao André o material que ele deixou para nós. Uma passada de olho no prefácio estimula a gente a ler. Parece ser bem interessante aqui o material que você... Sim, claro. Bom, boa tarde a todo mundo. André Veloso, Tarifa Zero. Eu deixei com vocês, para quem ainda não tinha recebido, um conjunto de materiais que o Tarifa Zero tem publicado ao longo do tempo. Não são todos que a gente publicou, mas a maioria deles. Esse aqui é um panfletinho lá de 2013, da campanha pelo projeto de lei de iniciativa popular da Tarifa Zero. Esses dois ônibus aqui, dialogando com o nosso amigo liberal, existe ônibus grátis, e a gente pode explicar como. E tem uma cartilha, um panfleto, mas sobre como financiar a Tarifa Zero no transporte, de uma maneira geral. Tem essa cartilha aqui, falando sobre a experiência de conseguir um ônibus. Alguns de vocês já estavam na Câmara de Vereadores. O S19, né, que é do suplementar, Jefferson ajudou muito nisso, que é a linha
Boulevard Shopping Hospital Evangélico, né? Também conhecido como Busão da Comunidade, a linha do aglomerado da Serra. A gente fez uma cartilha explicando. E esse livrinho aqui é um livrinho que a gente traduziu a gente traduziu de um coletivo sueco chamado Planka Nu, que é o Tarifa Zero da Suécia, que existe desde 2001. E a gente colocou um capítulo nosso, né, porque a gente não pode falar da realidade escandinava sem falar da realidade brasileira. Mas é bem interessante sobre a questão da estrutura de poder do trânsito, sobre como que o carro ocupa um lugar prioritário na produção do espaço urbano em relação ao transporte coletivo, mas como que isso também tem a ver com tarifa, controle popular, controle social, etc. Aí, assim, sempre estamos aqui à disposição para trocar uma ideia, e na próxima eu trago para vocês mais uma leva para os funcionários aqui também. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Desculpa, secretário. Só uma questão. Nessa pauta que foi passada, nós estamos aqui como convidados. Eu queria só entender a situação, porque tem um grupo de participantes permanentes, ou como é que ficou acertada essa nossa participação? Na última reunião, o que isso foi considerado, porque tanto o Ministério Público, quanto o Suplementar, quanto o vereador Braulio, foram citados como convidados para participar. Uma alteração teria que passar por um novo decreto. E a comissão julgou desnecessário fazer um novo decreto só para fazer isso. Quer dizer, fica a figura do convidado permanente aí. Tá bom. Tá ok, obrigado. Funcionando? Tá, né? Hoje nós temos uma pauta um pouco extensa. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Vereadores, colegas do Executivo, convidados e equipe técnica aí que nos ajudou a organizar essa reunião. Hoje nós temos uma agenda extensa, então eu queria fazer uma proposta aqui, se vocês concordam. Eu acho que nós temos aqui hoje a secretária Maíra Colares como convidada, e eu acho que ela vai apresentar um ponto que é muito relevante para debate. Então, a minha sugestão é que a gente priorize o nosso tempo aqui hoje para a apresentação da Maíra e para o debate posterior. Caso a gente, como a gente combinou na última reunião, não atinja 5h30, a gente passa para os próximos itens da pauta, senão a gente passam a ser os primeiros itens da pauta da semana seguinte, se todos concordarem com isso. Acho que só o André Veloso manifestou, mas se alguém tiver alguma coisa contra, fale agora, por favor. Eu não tenho contra, não, mas eu tenho uma proposta de agenda de trabalho que eu achei que ia ser discutido hoje, né? Elaborei assim, uma proposta, pelo menos em linhas gerais, que eu queria bater com vocês e tal. Você trouxe uma proposta também, é isso, né? Isso. Tá, né? Ela está aqui no final. Ok. Excelente ideia, podemos fazer isso. A gente já garante que faz no tempo regular e o que não for depois vai para a próxima pauta. Perfeito, vamos combinar assim então, se todos estiverem de acordo. A Maíra faz a fala dela, depois nós comentamos o assunto da Maíra. Assim que o assunto da Maíra acabar, a gente o André faz a apresentação e depois a gente, se der tempo, a gente vai para os próximos itens, senão os próximos itens passam a ser automaticamente os primeiros itens da reunião seguinte. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Sempre fui doido para fazer isso. Obrigado, André, pela... Sim, mas a sugestão é que ela já fala e depois a gente continua discutindo. Sim, mas se ele falar hoje para a gente discutir o mesmo tema na semana seguinte, pode dar uma descontinuidade. Essa que foi a minha preocação. Não sei. E hoje, na verdade, nós não decidiu o cronograma de trabalho. Quem vai propor, tá. É isso, André? Tá, então beleza. Obrigada, querido. Pelo que eu entendi, ele vai apresentar elementos gerais que ele gostaria de ser coisa, e pode ser até contribuição, vereadora Bela, para na semana que vem a gente falar, a gente até incorpora os pontos que a gente achar interessante do André, e aí na discussão já fica aí para tomar de decisão. Então, perfeito. Dado essa primeira deliberação, passo a palavra para a nossa ilustre convidada, a secretária Maíra. Obrigado, Maíra, por estar aqui hoje e poder colaborar com a gente
com as suas ideias e opiniões. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Queria cumprimentar, né, a todas e a todos por a gente ter a oportunidade de fazer esse debate, né, aqui nessa comissão. Acho que é um debate importante e que talvez crie até aí, né, oportunidades para a gente discutir a política, né, de mobilidade, de transporte público na cidade e acesso, né, à discussão da mobilidade como um direito, né, como uma possibilidade de direito. Então, queria, né, agradecer e vou apresentar de forma muito sucinta, né, acredito que a gente pode ter outros momentos, caso a comissão julgue necessário, mas a gente tem discutido em Belo Horizonte algumas iniciativas, né, políticas públicas, para que a gente enfrente aí a situação, né, da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19. A gente sabe que a pandemia está no momento de diminuição, né, da grande crise que a gente teve, mas, mesmo assim, temos formado o entendimento de que iniciativas para mitigar os efeitos dessa crise, elas vão ter que acontecer não somente agora, né, durante a situação de emergência, então que será necessário a gente construir bases para políticas, especialmente que apoiem, né, as pessoas mais pobres da cidade de Belo Horizonte. A gente tem acompanhado aí que a situação tanto de queda na renda, e aí quando a gente fala de renda, nós estamos falando não só do trabalho formal, né, da taxa de ocupação de emprego, que geralmente é o dado, né, mais relevante, tratado aí publicamente, mas também de uma queda na renda, considerando tanto trabalho informal quanto outras possibilidades, né, de trabalho e renda para as famílias mais pobres. Então, a gente tem buscado algumas políticas públicas que garantam, especialmente, a segurança alimentar, ou seja, o acesso a alimentos, né, mas também de políticas que alavanquem aí, né, a possibilidade de qualificação profissional, acesso ao mundo do trabalho. Então, a gente tem feito uma série de discussões que envolvem aí várias secretarias da prefeitura, gabinete do vice-prefeito, enfim. Então, são estratégias mais ampliadas, né, vamos dizer assim. Belo Horizonte, desde o início da pandemia, criou uma estratégia de acesso à segurança alimentar, né, que a mais vultuosa é de acesso a alimentos, né, por meio das cestas básicas, tanto de famílias com estudantes matriculados na rede municipal de ensino, mas também num atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social ou econômica, né? Isso, inclusive, incluiu setores e públicos da cidade em cadastros oficiais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sendo como a principal forma de acesso, no caso da alimentação escolar, a matrícula na rede municipal de ensino e, no caso das famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, o cadastro único dos programas sociais do governo federal, que é uma política pública muito importante de cadastramento e identificação das famílias mais pobres da cidade, que existe desde o início dos anos 2000, desde 2003, 2004, e que a gente fez um processo de descentralização para os territórios mais pobres de Belo Horizonte, levando esse cadastro para os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. Então, esse processo de identificação das famílias mais pobres, ele vem acontecendo desde 2017 de forma mais intensa em Belo Horizonte. Durante a pandemia, a gente teve um momento de suspensão desse cadastro, inclusive em relação a consequências aí nos benefícios. Os beneficiários do programa Bolsa Família estão nesse cadastro. Hoje a gente tem cerca de 75 mil famílias em Belo Horizonte que são beneficiárias do programa Bolsa Família, e a gente tem cerca de 135 mil famílias neste cadastro. Quando a gente fala de famílias, né, 135 mil famílias, nós estamos falando aí de cerca de 500 mil pessoas neste cadastro em Belo Horizonte. Esse cadastro ele tem sido utilizado tanto pelo governo federal, quanto pelo governo do estado, quanto pelo município, como uma porta de entrada de políticas públicas importante,
E nesse escopo, nós fizemos recentemente uma proposta do Auxílio Belo Horizonte, né, que é uma política pública que faz um repasse financeiro, né, em pecúnia às famílias, tanto do cadastro único quanto em outros cadastros oficiais da prefeitura, como catadores de materiais recicláveis, carroceiros, trabalhadores ambulantes, mulheres em situação de violência, que tem a medida protetiva aplicada pelo Tribunal de Justiça. Então, são públicos que eventualmente não estão no cadastro, mas que o município tem feito um processo de inserção para dentro desse cadastro, considerando que ele é considerado, inclusive no projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara, o cadastro principal, né? Então, considerando isso, a gente teve essas estratégias durante a pandemia, iniciamos em março de 2020 e, atualmente, fizemos essa proposta à Câmara Municipal, né, do Auxílio Belo Horizonte, e temos discutido internamente, né, tanto com a BH Trans, Secretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria de Fazenda, PGM, a possibilidade de utilização dos créditos de adiantamento, né, que foi realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte ao sistema de transporte coletivo, com a destinação desse crédito a essas famílias que estão inseridas no cadastro único, né, com a possibilidade, inclusive, para as famílias que estão em situação de extrema pobreza, sendo uma oportunidade de acesso à mobilidade da cidade, inclusive para a procura de, né, qualificação profissional, emprego, enfim, acesso, né, a todo o sistema econômico aí da cidade também, mas não só isso, né, na possibilidade de viabilizar essa proposta de famílias que muito possivelmente não utilizam o transporte coletivo, né, pela situação de extrema pobreza. Então, é um público que, a princípio, a gente avalia que uma parte não utiliza, né, mesmo o transporte coletivo, e a outra parte, que eventualmente utilize algumas estratégias, seria, inclusive, uma possibilidade de desoneração desse orçamento familiar, né? Então, possibilitando o acesso a destinação para outras necessidades familiares. Dentro desse cadastro único, que eu contextualizei aqui, que eu disse que a gente tem cerca de 135 mil famílias cadastradas hoje, 135.216 é o dado de maio. Então, a gente pensou em fazer uma priorização das famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, né, nesse cadastro. São 69 mil famílias, 933. A gente avalia que, considerando dados atualizados, vão chegar em cerca de 71 mil famílias. E que a gente poderia, priorizando essas famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza, de oferecer o crédito no sistema de transporte coletivo para essas famílias e, com isso, garantir esse acesso, né? A modelagem da proposta, ela teria que ser discutida conforme essa disponibilidade. A gente tem modelagens e valores que podem variar de acordo com a disponibilização que for ser realizada desse recurso, né? Se for a antecipação integral, se não for, se for um recorte, né? Tem uma questão do acordo judicial que a gente precisa de ter essa segurança jurídica, né? Vamos dizer assim. E aí a gente poderia pensar em um crédito via BH Bus, inclusive, né? Em cartões eventualmente já existentes ou na emissão, né, de cartões para essas famílias. Então, a gente teria cerca de 70 mil famílias, né, com essa possibilidade. A gente poderia disponibilizar, se a gente tivesse um teto, né, ou um limite de referência de cerca de 100 milhões de reais, a gente poderia fazer isso até por um ano, né, ou com 100 reais por um ano, ou 200 em 6 meses, ou, se a gente tiver um valor maior de 200 milhões de reais, a gente pode fazer de 200 reais em um ano, ou de 400, mas aí a gente avalia que talvez deveria ser o limite de 200 mensais por 6 meses. Então, seria uma modelagem que, considerando o acesso ao transporte e a questão
eventualmente um acréscimo na porcentagem de usuários, né, do transporte, vamos dizer assim, na pandemia, a gente talvez poderia pensar no espaçamento desse valor, né, ao longo de um período, mas considerando esse recorte de famílias. Então, essa é a discussão que a gente tem feito, né, com a BH Trans, com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças e Secretaria Municipal de Fazenda, né, pensando aí numa forma de criar políticas em todas as áreas ou todas as possibilidades, né, de recursos públicos destinados a essas famílias em situação de pobreza, extrema pobreza na cidade. Então é isso, estou à disposição para a discussão. Muito obrigado, secretário. Agora vamos fazer pela ordem. Eu sugiro que a gente vá, se alguém quiser se manifestar, a gente pode fazer por nesse sentido aqui. O que vocês acham? E a gente vai construindo aí as manifestações. Podemos? Então, vereador Gabriel, algum comentário, crítica? Só para parabenizar a secretária, dizer que na semana passada nós estávamos num bom debate lá na Câmara Municipal com a senhora e com o secretário André Reis dentro do escopo do projeto Auxílio Belo Horizonte e que a gente segue trabalhando lá na Câmara para garantir mais auxílio e mais assistência às pessoas de Belo Horizonte que mais precisam, inclusive falando aqui pela presidente Nelly Aquino, com o aporte de recursos que vem da Câmara Municipal para a Prefeitura para a gente complementar o que não é necessário, sempre nessa construção de pontes e de um bom diálogo com o Poder Executivo. E acho que essa sugestão do que deve ser feito com o recurso dos vales transportes adiantados me parece muito plausível diante do que acontece em Belo Horizonte e parabenizo inclusive a vereadora Bela, que teve a participação na construção dessas ideias. Está sendo muito bom trabalhar com a Bela nesse contexto da CPI, aqui do comitê, somamos ideias. Então, acredito que não seja necessário passar nenhum projeto de lei na Câmara, é uma decisão do Executivo, é um recurso que já está à disposição. Então, da nossa parte aqui, é aplaudir, incentivar e agradecer. Não, só força. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar para que isso seja de fato possível, né? Eu lembro que uma das nossas primeiras conversas, inclusive, com a secretaria, com o André, né? Que a gente fala que está sempre chorando a falta do dinheiro, era a questão do superávit que houve no início do ano, de 380 milhões. Né? E aí a gente percebeu que uma parte importante desse superávit foi utilizado no adiantamento do transporte. Então, conseguir reverter isso para a população, eu acho que e para a população que mais precisa, gerando a movimentação da economia local, pode ser, inclusive, uma novidade que Belo Horizonte está apresentando para o Brasil, em termos de o que pode ser feito para movimentar o processo da economia, em especial da economia popular, dos setores mais vulneráveis, né? Garantindo o direito à cidade. Porque uma pessoa que está em situação de pobreza, extrema pobreza, eu acompanho muito a luta das ocupações urbanas, né? A gente vê que as pessoas estão fazendo fila 4 horas da manhã para pegar a doação de alimentos, né, complementando a oferta da cesta básica que já acontece pela prefeitura. Que dirá conseguir circular pela cidade para buscar emprego, para buscar oportunidades de trabalho. Isso é quase inviável. Então, eu acredito que essa medida ela pode ter um papel fundamental mesmo em Belo Horizonte, e o que precisar de contar comigo, com a gabinetona também, para viabilizar essa proposta, podem contar. Eu até perguntaria isso, né? Assim, ele não estaria atrelado ao auxílio BH, ele viria por uma decisão do Executivo homologada na Justiça, né? Como que seria o passo a passo para isso? Essa dúvida eu fiquei. E o que a gente pode fazer para colaborar para que isso aconteça? Só para deixar claro, pelo sindicato, de que o sindicato tem, obviamente, cumprido a decisão judicial e o termo aditivo, e, obviamente, que esses valores que foram adiantados eles estão sendo regularmente compensados. Eu queria entender só uma coisa, assim, então, do ponto de vista operacional, assim, são 200 milhões 220 milhões de reais, aí
4,50 é uma passagem, é isso? Seria isso, basicamente? É só para entender mesmo. Na verdade, a gente tinha pensado em usar, não integralmente, mas da experiência do meio passe estudantil. Que o repasse ele é em crédito no cartão. Né? O meu passe ele tem um sistema diferente, mas assim, a ideia seria que, como esse recurso ele foi de adiantamento de crédito no transporte, então que isso seria liberado para as famílias em crédito no transporte. Né? Então, identificando, a gente teria que fazer um cruzamento desse banco de dados, né, desses CPFs, dessas famílias, que a gente tem um responsável legal, né, pelo cadastro e pelo Bolsa Família, por exemplo. Então, a gente faria um cruzamento dessas informações com o sistema de transporte do ponto de vista de usuários do cartão BH Bus, identificaríamos as famílias que já possuem um cartão BH Bus ou aquelas que a gente precisaria de fazer emissão desse cartão. E aí o processo seria feito pela família, a gente teria esse número de famílias elegíveis, né, que estão no cadastro único. A família, a gente teria que fazer um dispositivo fácil para que ela solicite, para que ela faça adesão ao programa, vamos dizer assim, e a partir disso a gente faria o crédito em créditos de transporte para que a família utilize no transporte coletivo. Entendi. Aí vocês não têm exatamente a quantidade de passagens por mês que vocês... a quantidade de crédito por mês. Então, aí a gente trabalha com a referência do crédito em valor. Então, por exemplo, esses valores, geralmente, eles vão acumulando. Caso ela utilize R$ 98,00 no mês, os R$ 2,00 vão acumular para o mês seguinte. Né? Então, você faz a lógica não é em número de passagens, mas num valor cheio para que ela utilize isso, porque ela vai poder utilizar o sistema de transporte em todas as suas modalidades ou formas de acesso. E tarifas. Obrigado. Olha, assim, parabenizar a iniciativa, eu acho que é assim, muito importante, eu acho que é uma ótima ideia que vocês tiveram. E só para dar um exemplo, assim, que eu acho que traz um elemento para compor esse cenário para vocês pensarem, a gente teve a tarifa de metrô aqui de BH, né, da CBTU, congelada entre 2006 e maio de 2019, a R$ 1,80, o que na prática significa que a cada ano ela barateava, né, em termos relativos. E o metrô de Belo Horizonte ele chegou para operar com a capacidade operacional máxima, que era 250 mil passageiros por dia, por causa disso, né? Por causa dessa tarifa subsidiada. Inclusive, a pesquisa de destino de 2012, né, que é a última que a gente tem, ela indica que os passageiros de baixa renda das classes D e E no metrô aumentaram em 500%. E todo mundo sabe aqui que o metrô, desde 2002, que era a última pesquisa de destino, não aumentou nenhuma estação, nenhum quilômetro. Né? Então, esse tipo de política, ele aumenta efetivamente o número de passageiros, é comprovado, e ele dá essa possibilidade. E a retirada dessa política, como a gente viu no caso do metrô, o primeiro efeito imediato é cortar o acesso dessas pessoas à cidade. E justamente esse efeito econômico que a gente está falando aí, de poder procurar emprego, de poder circular pela cidade, né, de ter acesso à cidade, isso vai gerar uma movimentação econômica relativamente invisível para quem está falando aqui do transporte, mas que inclusive vai vir em termos de imposto e de orçamento para a prefeitura. Então, parabenizar vocês pela proposta. Do impacto no sistema é uma discussão que a BH Trans tem estudado, né, Diogo? Assim, como que, né, esse impacto seria sentido, vamos dizer assim, né, no sistema de transporte. A gente sabe que, né, tem desafios aí, né, do ponto de vista da utilização do transporte, da questão da capacidade, etc. Então, a ideia é que a gente fizesse isso com base num nível de segurança, assim, né? De que a gente não estrangularia o transporte
e fazendo esse cruzamento de informações, tentando identificar se essas famílias já são usuárias ou não do transporte coletivo por meio do cartão. Obviamente que não é 100% do público que utiliza o transporte coletivo tem o cartão, a gente sabe disso, mas seria um indicador importante para a gente saber se seriam novos usuários no transporte ou se isso seria uma desoneração, vamos dizer assim, do orçamento familiar dessas famílias mais pobres, né? A ideia de restringir a um público do cadastro único e fazer um filtro dentro do cadastro único é considerando isso, de priorizar aqueles que são mais pobres, considerando aí os recursos disponibilizados e como que a gente faz essa disponibilização numa linha do tempo, né, para que a gente não tenha, de repente, milhares de pessoas, né, dentro do transporte coletivo, etc. e tal. Mas, né, como que isso vai se dar, né, assim, a dinâmica. Doutor Caio, para a gente conseguir seguindo aí anti-horário. Boa tarde a todos. Pela Procuradoria-Geral do Município, secretária Maíra, a gente está aqui reforçando o nosso compromisso, em nome do Procurador-Geral, que esses empecilhos jurídicos não sejam obstáculos àquilo que a gestão entende como melhor para a cidade. Então, o acordo existe, assinado ali em 21 de dezembro, mas ele não é imutável e a Procuradoria preventivamente, desde já, vai estudar o assunto para fazer todos os encaminhamentos necessários, levando o caso Sejusc para rediscussão e ele é aberto, ele pode ser mudado na via negocial, claro, com auxílio da Sejusc, para que haja um aditivo e aquilo que a gestão entende como melhor para a cidade seja concretizado. As questões jurídicas não serão empecilhos para aquilo que a gestão pretende fazer. Perguntou se há necessidade de legislação ou não, etc., né? Muito possivelmente não haveria. A gente fez discussões muito preliminares, né? Assim, considerando que era necessário fazer debate em algumas instâncias, né? Antes de efetivar a proposta, vamos dizer assim. Mas essa avaliação eu acredito que será possível de se fazer e identificando dentro do acordo judicial as possibilidades de renegociar, etc., de qual qual o valor que ficaria disponível para essa política, se a gente pode regulamentá-la sem necessariamente autorização legislativa ou não, enfim. Então, acho que aí é um desdobramento a partir desse entendimento aqui desse grupo, né? Secretária. Parabenizar aí pela iniciativa. A gente vê que tudo que vem a favor, né, dos mais necessitados é sempre muito bem-vindo, né? Eu queria saber, assim, não deve ter ainda entrado no detalhe de como garantir que a utilização vai ser feita por aqueles que têm o direito. Não tem essa definição? Já não, né? Não entendi. É uma questão técnica, de garantia de utilização por aquele que teve o direito de receber o benefício. Ah, sim. Então, esse debate ele é um debate importante, porque, assim, na concepção do cadastro único, do programa Bolsa Família, etc. e tal, a gente tem uma concepção de família, né? Então, isso terá que ser regulamentado, porque possivelmente, né, e aí o debate passa por isso, a gente não está falando de uma concessão para necessariamente a pessoa, né? Porque a gente está falando de um cadastro, que tem um responsável legal pelo cadastro, e muito possivelmente esse crédito ficaria disponível para que essa pessoa e essa família, né, utilizasse. Então, essa é uma discussão que precisa ser definida no processo de regulamentação. No meio passe estudantil, a gente tem alguns mecanismos de controle em relação à utilização
o benefício, hoje em dia, as catracas do transporte coletivo permite, né, várias formas de controle ao usuário. Neste caso, a nossa discussão ela passa por esse entendimento do contexto familiar. Muito na lógica dos benefícios e dos programas que são disponibilizados para aquela família. Obviamente que quando a gente fala de 100 ou de 200 reais em créditos, a gente não está falando de um valor, né, assim, está falando de valor que poderá ser usado por aqueles membros familiares. Né? Então, a lógica, a ideia seria essa, que necessitará de discussão sobre o processo de regulamentação e utilização. Certo. O Raul falou da questão da compensação, né, que está sendo feita, né? E eu acredito que seja a devolução que você está citando, né? Que também nós estamos já fazendo. Eu queria só observar, assim, tem sido, estava sendo no início um valor até bem pequeno, né, pelo acerto que foi feito, dos quais nós não participamos. Então, assim, a gente recebe a informação de quanto que está sendo devolvido, mas assim, no dia. A gente não sabe como é que foi combinado, o que foi acertado, né, o que está pactuado. Então, eu digo que, enquanto estava um valor bem pequeno, não estava refletindo tanto na nossa situação, que ainda nós estamos sofrendo ainda com o reflexo ainda da redução de demanda da pandemia. E recentemente aumentou esse valor para o valor cheio mensal que a prefeitura adquire de vales no Transfácil, né? E isso já tem acarretado dificuldades. Então, eu queria só deixar aqui registrado que não sei se o momento de fazer essa devolução é um momento adequado para nós, que não tem a ver exatamente com o projeto colocado, mas tem a ver com a questão da antecipação, né, que nós estamos tratando aqui, da antecipação. E aí eu quero só deixar registrado que, se houvesse possibilidade de mudar essa política de devolução, que a gente pediria para ser estudado isso. Obrigado. Só uma pergunta. Em termos quantitativos, qual que é a estimativa do número de pessoas, de acordo com todos os critérios que a senhora colocou, que necessitariam ou se incluiriam dentro desse projeto, desse programa de um modo geral? Só uma estimativa. Aqui nós estamos falando, né, quando a gente pega as faixas de pobres, extremamente pobres, nós estamos falando de cerca de 86 mil pessoas. Se a gente faz o recorte só para famílias em situação de extrema pobreza, são cerca de 70 mil pessoas, né? CPFs de responsáveis pelas famílias, né? Então, a média de pessoas por família é de 4. Né? Então, mas a gente não está falando de emissão de um cartão por pessoa. Né? Então, por isso que a regulamentação ela tem que ser bem discutida. Nós estamos falando da emissão de um cartão por família. Né? E aí o crédito de utilização do transporte coletivo estaria vinculado a este cartão, que é um cartão que poderia ser utilizado pela família. Então, no mesmo dia ou numa mesma rodada, a regulamentação vai falar disso do ponto de vista assim, operacional, mas vamos pensar assim, eu tenho um cartão com um crédito de utilização do transporte coletivo e eu tenho ali, eventualmente, 2 pessoas daquele grupo familiar que vão pegar o ônibus. Juntas, elas podem pagar essa tarifa com esse cartão.
né? Então, quando a gente pensa na emissão do cartão, isso é importante, sua pergunta é muito pertinente, a gente está pensando na emissão de um cartão por família, que este cartão poderá ser utilizado pelo grupo familiar, e não emitir um cartão por pessoa da família. 70 mil famílias. Exatamente. Aí, considerando que podem ter pessoas ou famílias, né, que já têm o cartão emitido, né? Então, você pode destinar o crédito, por exemplo, o Meio Passe Estudantil, que é um benefício para estudantes do ensino médio que estudam em Belo Horizonte, né, na rede estadual, principalmente, a gente faz... ele coloca o crédito e a gente acrescenta 50% daquele valor no cartão dele, né? Então, a partir do valor que ele coloca, a gente acredita a mais naquele cartão, né? Então, a lógica ela seria um pouco parecida, mas, obviamente, que a operação, inclusive a BH Trans, né, e a equipe da BH Trans, teriam que discutir esse regulamento, né? Porque aí tem que fazer um desenho da operação, né? Então, eu trouxe aqui das linhas gerais, mas caso vocês avaliem pertinente, né, e a BH Trans, ela, né, começou a fazer essa discussão, e aí essa operação, a discussão mais operacional, ela tem que ser melhor desenhada, né? Mas a ideia é essa, que seja um cartão para cada CPF que é considerado responsável familiar, né, e que esse responsável familiar teria a titularidade, vamos falar assim, desse cartão, e esse cartão poderia ser utilizado por pelos membros daquela família, enfim, né, por aquele titular conforme as suas necessidades. Eu já acabei sendo contemplado com a pergunta do companheiro Jefferson ali, mas é muito bom ver o cidadão belo-horizontino, vê-lo recebendo aí, né, através de benefício, aquilo que já é, né, que já é dele, né, ver a prefeitura converter isso em benefício. Isso é muito importante. Eu acho que só tem que concordar com a proposta da Maíra, como proposta do Executivo, e agradecer a todas as manifestações gentis, sempre reafirmando esse nosso compromisso de estabelecer um diálogo com esse comitê para fazer as coisas de forma transparente. Bom, obrigado a todos pelas manifestações, obrigado, secretária, pelo projeto. Trabalhamos aí a quatro mãos, e múltiplas mãos, na verdade, já tem um tempo. Fiquei muito feliz aí com a sua disponibilidade de poder vir explicar para a gente aí a ideia de forma tão agradável e precisa. Bom, nós temos ainda 15 minutos, né, para as 5h30, como a gente havia combinado. A minha sugestão, né, como foi aprovado aqui por todos, é que agora o André Veloso tem a palavra para ele apresentar as considerações dele, e aí provavelmente a gente discute em si, né, quando tem uma rodada de discussão, e aí a gente vai interrompe os trabalhos para que a equipe ele possa terminar a ata e a gente faça a leitura antes das 6 horas, e os 2 demais itens já ficam para a semana que vem, e já sugiro e aí já incorporando eventualmente a discussão provocada aqui pelo André. Bom. Claro. Presidente, são 2 perguntas aqui que eu acho que vão ser 2 assuntos que inegavelmente vão estar no nosso plano de trabalho. Então, a primeira, as pesquisas de sobe e desce, também chamadas pesquisas de transporte, previstas contratualmente, elas têm sido realizadas no ônibus de Belo Horizonte? Bom, eu tenho que pegar quais foram realizados e não, e te apresento isso também na próxima reunião. Então, fica registrado, por gentileza, esse questionamento para a gente avançar. E segundo, quando o veículo sai da garagem da empresa e chega ao ponto final, para início da circulação, é realizado um registro. Da mesma forma, quando o veículo encerra o período de circulação, também é realizado um registro.
Ainda na vigência do atual contrato, o registro de início e término identificava o funcionário prestador de serviço. No entanto, as empresas alteraram a forma de registro, vinculando ao veículo e não ao prestador, o que dificulta a fiscalização sobre o respeito à legislação trabalhista, especialmente quanto ao período e tempo trabalhados. Por que essa alteração foi feita? E não há disposição em contrário nos regulamentos? Eu gostaria de solicitar essa volta de identificação do prestador. Também peço por como não vim preparado para responder essas duas perguntas, para na próxima reunião eu começo até respondendo objetivamente as razões e apresentando, até faço uns slides com as duas questões. André, por favor. Obrigado. É o lance da quilometragem ociosa, o cara tirar o veículo da garagem, acaba conta como hora de trabalho, né? Conta no fator de utilização da mão de obra, mas se você não sabe qual empresa que está contratando esse cara para fazer essa pegada de trabalho maior, não dá para entrar isso não passa na identificação da legislação trabalhista, né, da Justiça do Trabalho. Então, eu elaborei aqui rapidinho alguns elementos de um não tem uma proposta de cronograma, tá, Valadão, mas é mais são pontos gerais que eu acho que a gente tem que discutir aqui nesse comitê, entendendo assim que se percebe que existem alguns consensos aqui, mas eles são algumas coisas, a forma delas tem que ser trabalhada, porque não é tão simples assim, né? Então eu vou passar tudo e a gente depois pode passar nos destaques e tudo mais, mas assim, primeiro eu acho que antes da gente começar a discutir o contrato em si, a Maíra ela já trouxe uma coisa que nem está colocada aí, mas que poderia fazer muito parte dessa ideia de uma pactuação de um plano emergencial entre a PBH e o CETRA, que no caso, né, do que ela apresentou é a devolução do Vale Transporte, né, do adiantamento da receita do Vale Transporte. Mas e aí eu queria ver com o Diogo e com a prefeitura até que ponto é possível e a prefeitura se compromete, mas algumas coisas para melhorar a velocidade operacional e a capacidade do serviço hoje, que está colocada hoje, a gente está na ordem do dia, mas é uma coisa assim, a ideia de ser emergencial ajuda na operacionalização, que é implantação de rede de faixas exclusivas. Existe uma rede já licitada e proposta pela prefeitura, existe uma rede que o ITDP, em parceria com o nosso BH, identificou. A gente ficou horas e horas, dias e dias de trabalho fazendo esse levantamento. Então, assim, até que ponto se poderia implementar e qual seria o custo disso? Um diagnóstico também das linhas e dos horários de ônibus cortados, tanto na pandemia quanto anteriormente, mas, assim, isso é muito evidente que aconteceu, se você vê nas reportagens, né? Gente que não consegue voltar para casa depois de um determinado horário, ou cuja linha não voltou ainda a operar durante a pandemia. Como que a frota pode ser retomada nesse sentido? A gente sabe que, e aí para retomar uma discussão que a gente fez na semana passada, a frota diminuiu em quase 500 veículos, né, do ano passado para esse ano. Então, você falar que tem 94% de frota operante no horário de pico, num momento do pico, não é mesmo, falar que você tem 67%, 70% da frota do ano passado. Então, isso tem que ser colocado nessa questão. E uma questão da infraestrutura emergencial, que dialoga um pouco com o que o vereador Braulio coloca, e aí é uma discussão que a gente quer trazer aqui para a questão da tecnologia. Obviamente, a gente não é contra a tecnologia, mas a gente está falando aqui de um processo assim, a gente tem que chegar num patamar mínimo geral antes da gente pensar coisas mais avançadas. E assim, a maior parte dos pontos, se você pega o GPS, né, o sistema GTFS e GPS dos ônibus hoje, ele é falho, ele não dá o horário que o ônibus vai passar, ele tá, né, isso eu trouxe a semana passada, ele fica fora do ar,
ele não é confiável, as pessoas não têm segurança dele, ele não existe em todos os pontos de ônibus, nem todos os pontos de ônibus têm painel eletrônico, nem todos os pontos de ônibus têm ponto de ônibus, é só uma placa. E a maioria o perfil de usuários do transporte coletivo, que é um perfil mais envelhecido, é um perfil que ficou para trás do processo de motorização, muitas vezes não tem nem acesso a isso. Tem muita gente que pede, você vai no ponto de ônibus pegar um ônibus, a pessoa pede o celular emprestado para saber que horas que o ônibus vai passar, porque a pessoa não tem celular ou não sabe mexer com o celular. Então, isso é uma questão, assim, para dialogar mesmo, que eu acho que é super bem-vinda essa questão da tecnologia. Então, esse seria um grande ponto 1, assim. Aí, o ponto 2 seria a questão do subsídio tarifário, né? Eu entendi aqui, pela reunião da semana passada também, que isso é basicamente um consenso, mas eu acho que é um consenso até a página 2, assim, né? Porque o subsídio tarifário, ele pressupõe, né, um recurso, por exemplo, esse subsídio, essa devolução do Vale Transporte, ele é basicamente uma compra de passagem, né? Na prática, é uma compra de passagem que a prefeitura está fazendo com as empresas de ônibus, e é um subsídio. O subsídio tarifário, ele tem que ter rastreabilidade, ele tem que ter confiabilidade. Às vezes não pode jogar dinheiro no sistema, você não pode premiar a ineficiência, né? Isso a gente também está de acordo. Então, isso significa mudar a forma de remuneração e de cálculo da tarifa, que são as duas principais cláusulas do contrato, que é a 11 e a 22, né? A 11 é a revisão anual da tarifa, a 22 é de 4 em 4 anos. E aí, principalmente, do meu ponto de vista, é a mudança no controle e operação das receitas tarifárias e extratarifárias. Hoje, a gente coloca esse dinheiro lá na Transfácil, né, na Aquiles Lobo ali, e a gente não sabe o que acontece com ele, a gente não sabe para que empresas que vai, de que maneira que vai, as empresas brigam entre elas para ficar com os recursos, mas na prática é muito conveniente para elas ter essa receita antecipada, tanto de Vale Transporte, tanto dos recursos do sistema de bilhetagem eletrônica, e não ter que prestar contas. Então, o que tem que ser discutido aqui é, do ponto de vista do que da proposta que eu estou trazendo, mas a gente tem que ver os outros, quem controla essa grana. Basicamente é isso, entendeu? Porque é um recurso da população que está sendo controlado de maneira privada e opaca, principalmente isso. Então, a mudança no controle e operação das receitas tarifárias e extratarifárias, porque se a gente tem subsídio, ele não pode ir para a Câmara de Compensação Tarifária privada, ele tem que se retomar uma Câmara de Compensação Tarifária pública, e isso significa mudança na forma como que o serviço é dimensionado, na forma como que ele é estabelecido, as mudanças da avaliação do desempenho operacional, que isso tem detalhes, depois eu posso entrar em detalhes aqui, mas não vem ao caso, e mudanças na fiscalização e sanção do serviço, que é a boa e velha multa, né? Porque a multa hoje e nada, basicamente é a mesma coisa, né? Porque não impede, não gera mudança de comportamento, que é o que uma multa faria para os agentes privados. E tudo isso antes do estabelecimento da receita extratarifária necessária à operação do sistema. Isso significa também, isso tem a ver com a mudança na forma de cálculo, né? Eu acho que a gente deveria estabelecer um custo de eficiência do transporte, né? O que é que, do ponto de vista da BH Trans, custa a operação de N quilômetros rodados, e as empresas que se virem para atender esse custo. Se elas forem mais eficientes, ganho de eficiência delas, parabéns. Se elas forem menos eficientes, sinto muito. Mas esse é o acordo geral. E depois eu acho que tem uns pontos gerais da operação e da concessão que a gente tem que discutir dentro do contrato também, que são essenciais, né? Então, assim, não tem como a gente discutir, né, a mudança da forma de remuneração sem discutir o sistema de bilhetagem eletrônica, integração e comercialização de créditos e cartões. Jefferson e Messi estão aí para saber a raiva que se passa do aluguel do sistema de bilhetagem eletrônica e da falta de integração, que é um negócio surreal.
E o Citibus, que é um bem reversível, eu estava lendo o contrato e é um bem que pertence à prefeitura na prática, né? Ele vai ser devolvido para a prefeitura e existe até uma cláusula do contrato que pode ser antecipada a devolução do Citibus, que é todo esse sistema de GPS, GTFS que a gente está falando aqui. Então, é possível antecipar essa devolução. Isso é uma das coisas que a gente tem que dizer. E aí, tem algumas questões que eu acho que são discussões para agora e discussões para uma nova licitação, que elas colocam o campo para a nova licitação, que são os demais bens vinculados à concessão, isso inclui veículos e garagem, né, os bens que são necessários para que a concessão, para que a operação do serviço funcione, e como que as obrigações de direito de concessionárias, BH Trans, Poder Concedente e Usuários são estabelecidas e gerenciadas, assim. Essa é a minha proposta em linhas gerais, assim, é uma proposta de discussão, tá, gente? Não é uma proposta não. Obrigado. Se me permite, André, até para que eu estava trabalhando na forma de elaborar o plano de trabalho, a minha sugestão era a gente ter como se fosse um pequeno exercício que a gente fizesse, e como agora nós temos basicamente 5 minutos, a minha ideia talvez talvez seja mais adequado que eu mande para vocês por e-mail e aí para a próxima reunião todo mundo já vem com o exercício feito. E aí quem tiver dúvidas, etc., na redação, entre em contato comigo e eu explico, né? Talvez para uns vereadores ele pode fazer uma breve reunião durante essa semana para explicar. Os convidados também podem entrar em contato comigo e o executivo também, se for o caso, a gente faz um exercício nosso aqui conjunto, e o André, etc. Porque, na verdade, eu acho que o André tocou ali em temas assim, que certamente permearão a nossa discussão de uma forma ou de outra, mas é importante o que eu estava pensando, André, era que a gente encapsulasse isso em grandes temas. Como, por exemplo, quando você colocou com um diagnóstico de horários, linhas, etc., eu chamaria isso de capilaridade da rede. Eu acho que é a rede de transportes que é necessário que a gente... E aí eu pediria, sei lá, pelo menos uma semana ou 2 para montar esse diagnóstico lá com os dados que a BH Trans tem e apresentar aqui de forma didática, porque alguns, né, o André é geógrafo, economista e geógrafo, nós temos outros aqui, né, talvez o Raul, que trabalha com o tema, talvez alguns vereadores que também já estão familiarizados com alguns termos, mas invariavelmente nós teremos que tocar em temas técnicos e fundamentar em dados. Então, se todos concordarem, eu vou mandar por e-mail, um dos nossos colegas lá da BH Trans, o Arthur, elaborou umas lâminas para a gente apresentar, mas acho que talvez seja melhor vocês lerem, e aí a gente conversa amanhã ou depois, e aí na semana que vem a minha proposta de pauta seria que a gente discutisse as primeiras questões do GTFS que o André colocou na última reunião, e que a gente já, cada um apresentasse as ideias que teve com base no exercício, para que a gente chegasse nesses grandes temas, que aí o André foi colocando assim, os tópicos, mas eu acho que eles poderiam ser encapsulados como isso, como por exemplo a política tarifária, nós temos qualidade, nós temos... e isso tudo a gente precisa estar fundamentado para a gente discutir de forma precisa, para que esse comitê chegue a conclusões e a recomendações futuras que sejam passíveis de serem implementadas, ou pelo menos passíveis de serem discutidas, né, em termos jurídicos e técnicos de forma mais precisa. Pelo balançar da cabeça de todos, eu acho que todos estão razoavelmente de acordo. Então, eu vou fazer isso, e aí eu acho que a gente só acerta a agenda para se eu tiver que explicar, basicamente. Mas, em termos gerais, é basicamente o método que a gente estabelece resultados que a gente quer, quais são as políticas que a gente pode fazer, e quais são alguns pressupostos que a gente tem que considerar com relação a isso. Beleza? Podemos caminhar assim? E aí, na próxima reunião, já fica com a agenda previamente acertada, que a gente, cada um, né, de vocês apresentarem as ideias dos exercícios. Até sugiro que me encaminhem até, não sei, segunda à noite, para que eu possa colocar ali no slide, né, fazer slides com as respostas de cada um. E até já fazer uma compilação assim, com as ideias de todos para apresentar, e aí já ter um plano de trabalho fechado na última reunião para votação e comentários. O que vocês acham?
fica estabelecido que na próxima semana, terça-feira, a gente sai daqui com o plano de trabalho definido. Exatamente. Né? Eu só pediria de todos a disciplina de fazer o exercício e entregar até segunda-feira, 11h59. Para na terça a equipe da BH Trans conseguir compilar e aí na terça, né, no final do dia. Dentro daquilo que a gente falou, vão ser 9 temas? Foram 9 temas que você chegou? Pode ser 9, 10. Você sabe qual é o nosso prazo, por ser uma semana? Mas, enfim, os que forem, qualquer coisa, a gente convoca a reunião extraordinária. Exatamente. Tá bom, então terça que vem a gente sai com isso. Okay, Diogo, só para eu entender aqui o seguinte, se já tem esses 9, 10 temas já estruturados, porque eu vi bastante coisa que o André colocou nos pontos, eu acho que tem conexão também com o que a gente colocou no início da reunião, então, enfim, essa moderação talvez seja ideal até de haver antes mesmo do deadline final. Um das pessoas que vai fazer exercício serei eu, então por isso eu estou falando que no final eu também vou colocar, mas eu gostaria de ouvir todos, até para a gente estabelecer prioridades, que eu acho que nesses 9 temas, na última reunião, vereador Braulio, desculpa pela... né, você não estava aqui, mas a gente ficou mais ou menos conversado de a gente estabelecer não só dos temas, mas também prioridades, para a gente saber o que a gente vai atacar. Eu fiz a leitura da ata, já... Beleza. Perfeito. Então, se o presidente... Alguém tem mais algum comentário? Se o presidente concordar, secretário Valadão, eu vou aqui agora, então, interromper a reunião para que as pessoas, né, os nossos colegas ali possam terminar a ata e aí a gente volta em 15 minutos para a leitura da ata e fechamento da reunião. Combinado? Sim, todos aqui receberão até amanhã, meio-dia, um material de como explicar. Na verdade, o material já está até pronto. Talvez eu possa até pedir aqui para a equipe cerimonial, se puder, para imprimir. Eu já entrego agora. Era o material que eu ia apresentar hoje na reunião, mas eu acho que se eu começar a apresentar aqui agora, nós vamos sair meia-noite. E aí todo mundo faz uma lida sucinta. Se tiver dúvidas, né, todos aqui têm meu contato. E os que não tiverem também eu disponibilizo, me liguem, tire dúvidas. E aí, bom comentário, obrigado, teve uma ideia boa. A gente já saiu com isso aqui, com todo mundo com isso em mãos para o exercício. Obrigado.